Senhor presidente, assumindo os trabalhos, deputado Sebastião, grande criador de peixes, apaixonado pela piscicultura, igual aqui, né? A gente sabe que nós viemos de uma reunião que o sol é do mesmo tamanho, não é verdade? E o deputado Sebastião é um grande amigo, um grande amigo. Senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, meu manifesto não é novidade. Ele é único desde o início que esse projeto chegou nessa casa, o 529. Minha manifestação foi logo de pronto, porque a cada ponto e a cada vírgula há um susto. A cada ponto e a cada vírgula há um pagamento a ser feito num futuro bem próximo, se o projeto passar. Não será com meu voto, tenha certeza disso, reafirmando esse compromisso aqui. Venho de uma região, por isso citei o deputado Sebastião, onde o agronegócio, ele supera as expectativas. Na realidade, o agronegócio sustenta esse país hoje, mantém este país de pé. A política do fica em casa, se o agronegócio tivesse obedecido, a fome era maior, muito maior do que estamos vivendo, porque há muita fome espalhada assim. Há muita dificuldade espalhada assim. O país e o Estado, em especial o Estado de São Paulo, precisa fazer a sua retomada. Precisa voltar a produzir. E a nossa gente quer produzir. Que coisa! Chegamos ao momento de se manifestar para poder trabalhar. E os manifestos continuam. Mas o arco-íris também. Hoje nós somos regidos por cores. O amarelo não pode, o verde pode um pouco, o azul um pouco mais, e nem roxo estamos ficando. É isso que dirige a vida daqueles que sonharam em empreender, abrir uma porta, produzir impostos para o Estado, para o município e para o país. Fica em casa. Os impostos voltaram a ser cobrados agora. Estão todos sendo cobrados. Com o 529, um pouco mais. Terá que se trabalhar muito mais. Isenções que irão embora. Alimentos que vão crescer o preço na prateleira. E estamos aqui para legislar, fiscalizar, fazer leis, e não para ser um subserviente ao governo. O legislativo tem vontade própria, é a maior representatividade de um povo. O governador com seu vice são duas pessoas. Aqui nós somos em 94, representando quem votou e quem não votou. Se não votou em mim, votou numa outra pessoa que está aqui. Se não está, representa do mesmo jeito, teve seu voto. Eu não vou envergonhar isso. Eu não levarei comigo esse peso. Eu não vou machucar pessoas. É claro que depois de toda uma crise mundial, de algumas verdades e de muita mentira, e com o tempo ela vai aparecer, é claro que depois de toda uma situação de chamado investimento da saúde, houve desvio de 500 milhões no estado de São Paulo. Em outros estados também não foi diferente. Governadores cassados, outros processados. Políticos emaranhados, gente que usurpou na pandemia e que se enriqueceu. O
povo vai lembrar disso. Ele já não tem mais memória curta, porque a tecnologia é rápida e ela relembra até as fotos, até as falas, de tempos em tempos. Que o cidadão e a cidadã do Estado de São Paulo guarde, nessa tarde e noite de hoje, que viveremos mais uma vez o debate e a votação do 529, olhando para aquele que você colocou aqui dentro dessa casa. Se ele realmente está te representando ou vai te representar. O momento é esse. O dia pode ser hoje. Fala-se de uma reforma administrativa. Não é reforma. Não é reforma. É a retirada do pouco que resta. Daqueles que trabalham, que pagam seus impostos, os menores ainda continuam pagando muito, mas os senhores que produzem e que ganham um pouco mais, e isso merece aplausos, porque quem produz deve ganhar, deve ter lucro. Os senhores, nessa noite, podem pagar uma fatia grande nessa chamada reforma, depois de toda uma gastança com a chamada pandemia, que virou politicmia, que virou, acima de tudo, confronto de poderes, de partidos, levando esse azedume para as pessoas. Eu não vou esquecer daqueles que represento. Para o rico, a política pouco importa. A pessoa é rica. E não há desmérito nisso. Mas a política para quem mais precisa, para quem é vulnerável. Esse acredita na política. Esse ainda vota com convicção, acreditando em dias melhores. Não se pode trair isso. Nós estamos aqui colocados por aqueles que se encheram de esperança, olhando nossa figura, olhando cada um de nós, daqueles que saíram num domingo, das 8 às 5 horas da tarde, com um número para te colocar, para me colocar, para nos colocarmos neste lugar. E isso é grandioso. Precisa ter respeito. Sabemos das dificuldades, mas sabemos também que muita gente, não são poucos, roubaram muito. Precisa aparecer. É necessário haver justiça. Que vidas foram perdidas e poderiam ter sido salvas. Se em vez de debater, de se degladiar, a gente buscasse salvar as pessoas. Nós estamos aqui, tenha certeza, por aqueles que estão lá fora, lutando, trabalhando, enfrentando a chamada pandemia, sabendo dos riscos, mas tendo que levar o pão para dentro de casa. E esse deputado não vai tirar esse pão tão minguado, porque o preço dos derivados da farinha também sobe, porque os combustíveis da mesma forma, porque o IPVA do mesmo jeito, porque as pessoas com deficiência que adquiriram um direito, e eu não estou aqui para tirar direitos, mas para acrescentar, sabendo que temos deveres, daqueles que fazem o tratamento do câncer, daqueles que precisam da acessibilidade para o remédio e terão uma fábrica fechada, da nossa SUSEM, num período de pandemia que vivemos, de endemias que ela cuida, os municípios não têm condição para isso, e muita carga vai ficar para as prefeituras, para os senhores prefeitos. Tenha certeza disso. Reafirmo mais uma vez, com convicção, que eu voto não ao 529, que é um projeto que, infelizmente, deixa menor ainda, mais do que está,
o cidadão e a cidadã do Estado de São Paulo. São Paulo é grande por causa dessa gente que vive aqui. Que a gente tenha, na noite de hoje, a grandeza de proteger a todos. Foi para isso que fomos eleitos. Obrigado, senhor presidente.